Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Estamos no livro de Atos, vamos abrir nossas Bíblias, Atos 13. É uma leitura mais extensa desse capítulo, são 52 versículos, mas eu acho oportuna a leitura diante de tantos dados que temos neste capítulo. Em Atos 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio de Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão direita e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao
condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para a sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas daquele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de graça e do Espírito Santo. Pai, abençoa a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Traz sobre nós, ó Deus, revelação, inspiração. Traz sobre nós, ó Deus, a Tua direção para vivermos o Teu propósito, a Tua vontade, enquanto estivermos vivos nesta terra. E que assim, ó Deus, a Tua palavra venha gerar a Tua vida, e a Tua vida, ó Deus, possa gerar, ó Deus, salvação às nossas vidas, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, para que assim todos possam experimentar, ó Deus, dessa preciosa salvação em Cristo Jesus. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vejo que tem muitos cristãos que não conseguem entender que a vida com Cristo é uma constante guerra espiritual, é uma constante batalha espiritual. O texto de Atos 13, você pode fazer diversas aplicações e tirar diversas lições.
E eu gostaria de tirar para os irmãos justamente esse momento em que ocorre uma oposição ao Evangelho. Lembrando primeiramente que a primeira oposição que ocorreu foi com Saulo. Se você se lembrar, 6 capítulos anteriores nós estávamos falando sobre a conversão de Saulo. E logo após a conversão de Saulo, ele começa a pregar o Evangelho, mas os próprios cristãos rejeitam o ensino de Saulo. Saulo se afasta, agora Saulo aparece novamente na história, não mais em Jerusalém, onde ele inicia após a sua conversão, mas agora em Antioquia. E agora em Antioquia nós vemos aqui uma característica singular desta igreja que vai enfrentar batalhas e oposições no seu ministério e na sua vida. Essa igreja está orando e jejuando. E como isso é importante e vital para que nós entendamos a vida cristã. A vida cristã sempre será uma batalha espiritual, será uma batalha também de filosofias e ideologias, será uma batalha também de interpretação da história, será uma batalha também de preceitos que são estabelecidos ao longo de cada momento e de cada tempo ao longo da história. A igreja sempre viveu esse processo de perseguição e de oposição, e isso desde os seus primórdios. Então, se nós como cristãos entendemos isso, que nós temos uma verdade, e que essa nossa verdade é uma verdade exclusiva, e esse é o problema do cristianismo. O cristianismo não é uma verdade politicamente correta, não existe isso no cristianismo. O cristianismo é uma verdade exclusiva, porque a nossa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E sendo Jesus Cristo a nossa verdade, nós seguimos não somente os seus ensinos, mas seguimos principalmente o seu exemplo. O exemplo de Cristo Jesus é muito importante para cada um dos cristãos. E nós, então, não podemos, então, ficar barganhando a vida, porque a nossa verdade é essa pessoa que morreu por nós e ressuscitou. Esse, para nós, é o centro do Evangelho, a morte e a ressurreição. E Cristo Jesus que nos trouxe essa verdade. Por isso que a ideia do politicamente correto, a ideia do liberalismo que vem entrando no meio das igrejas, a ideia de que a gente tem que aceitar as pessoas e sem mostrar para eles a verdade, é um falso evangelho, não é o verdadeiro evangelho. Por isso que todas as vezes, se você realmente quiser pregar o evangelho, saiba que as pessoas vão se levantar em oposição a você, porque o evangelho, ele é exclusivo. Jesus disse que ele é o caminho, ele é o único caminho, porque o pronome ali é um pronome definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Cristo Jesus. Então não é a igreja que salva, não é a tradição familiar que salva, não são as boas obras que salvam, não é um coração bonzinho que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então essa verdade, ao ser anunciada, ela vai provocar resistência. E a resistência que nós vamos enfrentar é em diversos momentos em nossas vidas. E é isso que Atos 13 nos revela. E que para enfrentar esta batalha requer de cada cristão um preparo. E qual é o nosso preparo? O preparo de oração e jejum. Queridos irmãos, eu entendo que é muito vital para a vida cristã dos crentes eles jejuarem, retomarem este hábito e esta disciplina espiritual. Eu não sei aonde que chegou no meio da igreja, em que momento da história, em que os cristãos deixaram de jejuar. Durante toda a história do Evangelho, nós vemos cristãos com o hábito do jejum. E o hábito do jejum, queridos irmãos, não é como o jejum de agora, jejum de influencer, né? Eu vou tirar o chocolate e a Coca-Cola. Não, o jejum bíblico é se abster de alimento mesmo. E restaurar o jejum é vital para a igreja nesse tempo que nós vivemos. É vital.
porque sem o jejum nós não teremos direção espiritual. E é muito importante que tenhamos direção espiritual, porque nós estamos vivendo uma época em que existem diversos tipos de verdades e as pessoas falam diversos tipos de interpretação. Isso, querido, é algo que vai gerar heresia. Se nós queremos caminhar segundo a vontade de Deus, nós precisamos ter um ingrediente vital para a vida cristã, que é uma experiência profunda, íntima com Deus. E eu não vejo outro caminho que não seja pela oração, pela leitura da palavra e pelo jejum bíblico. O jejum bíblico. Jesus jejuou, esta igreja está jejuando em Atos 13. Eles estão buscando o quê? Direção de Deus. Você busca a direção de Deus para o seu novo ano? Ou você coloca só os desejos do seu coração? E quero lembrar para os irmãos que Salomão nos diz que o coração humano é enganoso. Principalmente um coração que não se trabalha e não se amolda à palavra e à intimidade com Deus. E à fornalha do Espírito Santo, que é o jejum. É só na fornalha do Espírito Santo, queridos irmãos, que vai acontecer a revelação, que vai acontecer a experiência, que vai acontecer um entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para esse dia. Nós podemos ler todos os grandes teólogos, todos os grandes filósofos, mas, querido irmão, se não tiver oração e se não tiver jejum, nós vamos nos perder nas letras humanas. Os grandes pietistas do século XVII, eles falavam que sem jejum não se podia subir ao púlpito, sem jejum não se podia orar. A igreja tem se perdido, porque a igreja criou-se um evangelho de uma graça sem compromisso. O evangelho é gratuito, mas a partir do momento que você compreende essa graça, isso deve gerar um compromisso em sua vida. Isso deve gerar um compromisso na sua vida. É mais ou menos quando você se encanta com uma pessoa e você se apaixona pela pessoa, e além da paixão, isso vai gerar um compromisso. Primeiramente o noivado, depois o casamento, porque é assim. E com Deus, a caminhada com Deus precisa gerar esse compromisso. Aí aqui existe uma coisa importante que vale a pena de ser destacado. Não é só o jejum pessoal, é o jejum comunitário. Ele está falando que a igreja estava reunida com os homens, os líderes que estavam ali presentes, e eles adoravam e jejuavam, e Deus assim falou com eles. Amém? Amém, queridos irmãos? Então aqui traz para nós princípios sérios. Um princípio de compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com a oração, compromisso com o jejum. Esses homens tiveram esse entendimento. Então isso não tem como ser gerado com força. A minha oração nesta manhã é que Deus desperte o seu coração, a sua mente, a entender que nós estamos numa batalha. Estamos no meio de uma guerra espiritual. E as armas dessa batalha estão aqui para nós postas, a oração e o jejum. Aí vamos então a primeiro fronte de batalha. Primeiro fronte de batalha é aqui com esse Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Depois nós vamos ter Elimas, o mágico, se opôs ao que eles estavam pregando. Então, nós estamos vendo aqui uma religião que esses homens apregou. Eu queria hoje falar algumas coisas muito sérias que a gente vê hoje em dia, queridos irmãos. A prática do ocultismo é uma prática que está cada vez mais se infiltrando na vida das pessoas. Antigamente a gente falava de superstição e a igreja aderiu à superstição, com a prática do sal grosso, com a prática da unção, com óleo, essas coisas que eram boas e que eram para ser praticadas como um processo natural da igreja, agora hoje virou objeto de encantamento. Então tem igreja que vai virar o ano seguinte, você tem que vir na igreja para receber a unção do pastor.
Não, querido irmão, eu quero que você venha na igreja para você ter comunhão com o povo de Deus e comunhão com Deus vivo. Amém? Amém, irmãos? E é assim que a igreja tem que ensinar. É assim que a igreja precisa ensinar. Eu quero começar o meu ano na presença do Deus vivo. Quero começar o ano meditando na palavra, em oração com os meus irmãos, consagrando o meu ano nas mãos do Senhor. É assim que a igreja tem que começar. E isso não tem que ser por força. Isso tem que ser por esclarecimento e entendimento da palavra de Deus. Agora, encantamento, magia, ocultismo, essas coisas precisam ser rejeitadas e extirpadas de nossas vidas. Outra prática de ocultismo e encantamento, pessoas que vão na igreja das pessoas para buscar uma revelação e uma oração para as pessoas. Gente, não é assim. A igreja tem que ser conhecida porque ela anuncia a palavra da verdade, amém, irmãos? Então lute comigo, lute aqui nessa igreja. Diga para as pessoas que aqui nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia e meditamos na palavra de Deus. Diga para as pessoas que quando se abre a Bíblia aqui, não importa se é 10 versículos, 30 versículos, 50 versículos, nós vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o centro da nossa vida cristã. É a nossa bússola de regra, de fé e de prática. Para de ficar caindo no canto do ocultismo gospel, da oração que abre porta. Não, querido irmão, o que abre porta é Deus, é o Deus vivo que abre as portas. Amém? Não é oração, ninguém tem oração que vai abrir porta nenhuma neste mundo. Só o Deus vivo que tem a chave para abrir as portas deste mundo. Aqui eles estão orando, buscando discernimento. Amém? Fala comigo, oração é para buscar discernimento. Não é encantamento. Você ora e pede discernimento de Deus. Discernimento. Isso é ocultismo, magia. Magia. Alguns anos atrás, frequentava uma irmã, ela estava passando uma luta com câncer, muito difícil, muito complicada e tal, e os familiares dela falaram assim, não, vai ter uma grande concentração, nós vamos lá na grande concentração, então vamos. Foram para lá, 9 horas da manhã, e o cara lá na frente, nós vamos orar, o grande homem vai vir aqui e vai orar, o grande homem vai vir e vai orar, já era 1 hora, já tinha tirado 2 ofertórios, passou 2 horas, mais 2 ofertórios, o grande homem vai vir e vai orar, aí levantava alguém lá para dar um testemunho, o grande homem vai vir e vai orar, aí mais outro ofertório, agora você tem que fazer o sacrifício, faz o seu sacrifício, Deus está falando que vai fazer, quem fizer o sacrifício aqui hoje de 100 mil, Deus vai fazer esses 100 mil se multiplicar, se transformar em 1 milhão, e era assim a conversa, e foi, até que essa senhora chegou por volta de 12:30, já passando mal, ela virou e falou assim, eu preciso ir embora. E os familiares virou e falou assim, você não tem fé nem para ser curada, isso não é religião, isso é ocultismo, isso é magia, e pior de tudo, eu vou falar para vocês irmãos, isso é magia negra, magia demoníaca, diabólica, porque o nosso Deus quando quer curar alguém, Ele cura, amém irmãos? Ele cura. Basta a pessoa buscar a Deus, basta nós como igreja buscar a Deus. Nós temos orado aqui e pedindo a cura dos irmãos, e Deus está agindo. Nós estamos orando e buscando a Deus discernimento, e Deus está agindo. Então, querido irmão, entenda essa batalha que nós temos como igreja, como povo de Deus. Eu não quero que você saia daqui da igreja para ficar buscando ocultismos por aí, não, querido irmão. Eu quero que o dia que você for sair daqui da igreja, você vai falar, pastor, eu estou saindo porque Deus tem um propósito na minha vida, em tal local, e amém, irmão, Deus vai te abençoar lá, porque é assim que nós precisamos fazer. Agora, sair daqui para procurar ocultismos, não dá, meus irmãos, não dá. A outra batalha que os irmãos vão enfrentar, e olha que interessante essa outra batalha. Olha a oposição que eles enfrentaram aqui, queridos irmãos. Verso 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Verso 50. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de todo o território. Estes sacudiram o pó de seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Olha que triste. Agora a oposição vem no meio do povo
no meio do povo que estava lá, ouvindo a pregação, no meio do povo que estava ouvindo o Evangelho. Pessoas religiosas, apegadas à religião, e que não estavam querendo buscar ao Deus vivo, buscar a Cristo Jesus. Isso realmente ocorre. Se nós vimos então uma oposição que vem, uma batalha que nós vamos ter que enfrentar contra essas mentalidades, esses ensinos, esses falsos ensinos, existe a outra mentalidade que age no meio da igreja. E nós, como igreja, precisamos ter entendimento. Fala comigo, entendimento. Porque, queridos irmãos, isso ocorre. Pessoas que entram dentro da igreja e querem dividir o corpo de Cristo, querem atrapalhar o corpo de Cristo, não querem contribuir para o crescimento do reino de Deus. Nós precisamos estar preparados para entender isso. E como crentes, sabermos ter esse entendimento e tentar explicar, esclarecer. Agora, se não houver condição, queridos irmãos, olha que situação drástica de Paulo e Barnabé. Eles vão embora, ó, bate até o pé, para não levar nenhum pó. Cadê o amor, Paulo e Barnabé? Está faltando amor. Vocês são ressentidos, né, Paulão? São ressentidos, são amargurados. Eu acho tão engraçado esse politicamente correto no meio da igreja, porque os crentes só querem saber de amor. Então, em nome de amor, a gente encobre tudo. Não sei se vocês viram uma mãe que, lá no Rio de Janeiro, viu o filho que foi preso com tráfico de drogas, e a mãe chegou lá e falou para o policial: prende mesmo, prende mesmo. Ela foi lá, deu um tapa na cara dele e falou assim: eu te levei para a igreja para você viver com Cristo, não viver longe de Cristo. Prende mesmo, e vão lá em casa que deve ter essas porcarias lá em casa, vão lá em casa. Foi lá na casa dela, ela achou revólver, achou maconha, achou droga, e ela foi, leva tudo. Aí uma pessoa chegou entrevistando, virou e falou assim: mas você não ama o seu filho? Amo, e por isso eu quero que ele passe por esse pior castigo que tem, para que assim talvez a alma dele se salve. O politicamente correto vem se infiltrando no meio da igreja, vem se infiltrando no meio das famílias, e vem colocando na mente das pessoas uma permissividade, que os pais não podem permitir que isso ocorra. Quem tem que ensinar o certo e errado aos filhos são os pais, são os avós. Mas hoje existe uma intriga no meio das famílias. Não, eu crio meu filho do meu jeito. Que isso? Quem é você? Você só veio a existir graças aos seus antepassados, seu pai e sua mãe. Vamos baixar a bola, vamos orar junto como família, vamos sentar, vamos conversar, vamos ter um entendimento do que precisa ser feito. Tem família que está se dissolvendo porque não consegue mais dialogar, não consegue conversar, não consegue se ouvir, e não consegue isso por conta de quê? Por conta dessas filosofias que estão sendo infiltradas no meio da criação, no meio da vida. E quem está querendo te ensinar? É igual o seu avô e sua avó que durou 40, 50 anos de casamento, criou 20 filhos, 10 filhos, 7 filhos, 5 filhos. Ou quem está querendo te ensinar, nem casado é. Lembram do que Paulo vai falar lá a Timóteo: não abandone aquilo que você aprendeu da sua avó e da sua mãe. E pais, vós, nós precisamos entender que nós não precisamos interferir na vida, mas nós podemos ajudar e colaborar e contribuir para o crescimento dos filhos. Essa permissividade, essa ideologia do politicamente correto, essa ideia que está se infiltrando. A melhor coisa para o seu filho, querido irmão, querida irmã, é ele aprender com os antigos. Meu avô viveu até os 102 anos de idade, a minha avózinha até os 98 anos de idade. E era bonitinha, eles jantavam, era 5 horas da tarde. Aí, dava 7 horas, tomava o chazinho deles, deitava, dormia, acordava no outro dia, 4 horas da manhã. Coisa mais bonitinha de ver os dois, um do lado do outro. Acho bonitinho ver meu sogro e minha sogra juntinho, um do outro. Tem dia que eles estão bravos um com o outro,
Eu acho mais bonitinho ainda, porque eles podem estar brigando um com o outro, mas eles não largam um do outro. Amém, irmãos? Olha a sabedoria que estão aí para nós. Tem gente que por qualquer coisinha fica emborrado com o outro e sai até de casa. Ah, não, pelo amor de Deus, irmãos. E sim, vão se infiltrando no meio da igreja, discórdias, no meio das famílias, discórdias, permissividades, ideologias, falso entendimento, falsa compreensão da palavra de Deus. E é isso que eles estão enfrentando na pregação do Evangelho. Então, nesta manhã, queridos irmãos, eu gostaria de destacar 4 princípios para enfrentarmos essa batalha que temos para enfrentar daqui para frente em nossas vidas. A primeira delas, querido irmão, não negocie a sua intimidade com Deus. Comece a orar e a jejuar. Você precisa, a sua família precisa, a sua igreja precisa. Se nós queremos vencer e sairmos daqui vitoriosos, nós precisamos ter intimidade profunda e verdadeira com Deus. Ore, leia a tua Bíblia e jejue. Segunda coisa, nós precisamos ter entendimento do Espírito Santo de Deus. Entendimento do Espírito Santo de Deus. O Espírito fala para a igreja, para Saulo e Barnabé: separa e envia. O que eles fazem? Eles obedecem. Eles obedecem. E eles vão. Você está disposto a obedecer o Espírito Santo de Deus? Você está disposto a obedecer o que Deus tem para você, para sua casa, para sua família? Você só vai ter esse entendimento por meio da oração, do jejum e da palavra. Terceira questão, queridos irmãos, esteja atento a tudo quanto é tipo de prática nova que fica querendo trazer para o meio da igreja. Esteja atento com essas coisas. Requer reflexão, requer estudo, requer apropriação da palavra de Deus. Fala comigo. A Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Para de ficar ouvindo ocultismos, coisas que vão te afastar de Deus. E por último, queridos irmãos, todo tipo de situações que venham apresentar algum tipo de controvérsia, querer acrescentar alguma coisa a mais à sua vida com Cristo, fique com Cristo Jesus, como Paulo e Barnabé ficaram. Eles ficaram com Jesus Cristo. Querido, eu queria te recomendar a você ler Atos 13 novamente. Quem sabe ler Atos 13 todos os dias essa semana. E pedir para Deus: Deus, me traz revelação nesta palavra. Quando nós começamos a entender isso, observe que os apóstolos assumiram um compromisso, não tiveram medo diante das batalhas e tiveram postura para enfrentar cada uma delas. E uma coisa que eu tenho aprendido na vida cristã é o seguinte: os problemas sempre vão se levantar. Sempre vão se levantar. Os problemas sempre vão surgir. Mas uma coisa bonita na vida espiritual com Cristo é que você tem aquele que é o teu auxiliador, que é o Santo Espírito de Deus. E Ele te ajudará a você enfrentar todas as batalhas que você tiver que enfrentar. E Ele te ajudará. E mais do que isso, Ele iluminará o teu caminho e os teus passos. Então, eu volto no primeiro ponto. Sem intimidade com Deus, é impossível ter vitória nessa vida. Que você nessa manhã tenha esse compromisso com o Pai Eterno, de ter a intimidade com Ele, buscar a Ele, resgatar o jejum, resgatar a sua oração, a sua leitura da palavra e aprender a lidar com todas as situações. Eu poderia muito bem terminar essa pregação falando assim: agora, quem não quer enfrentar nenhum tipo de problema, fique em pé aí que eu vou orar e você não vai ter nenhum tipo de problema na sua vida. Só que eu não sou ocultista, eu não sou amigo da mentira, eu sou amigo da verdade e de Cristo Jesus. O que eu posso dizer para os irmãos nesta manhã, com toda franqueza, é que o Espírito Santo e a palavra de Deus te ajudarão a enfrentar toda e qualquer tipo de batalha na sua vida. E a solução e a tua vitória está aqui, com a tua oração e o teu jejum. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida nas mãos dele
e faça como Paulo e Barnabé. Eu viverei para ti, Senhor. Eu seguirei o Senhor e não negociarei o teu evangelho em nenhum momento na minha vida, na minha casa e na minha história. Santo Deus, eterno Pai, eu quero louvar ao Senhor pela tua palavra nesta manhã, porque ela é fonte de direção para a nossa vida, para o nosso viver. Que nesta manhã, ó Deus, o teu Espírito Santo venha nos guiar a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer. A termos, ó Deus, a sabedoria do alto, o entendimento do alto. Ó Pai querido, na batalha, ó Deus, da vida com o Senhor, nós possamos viver, ó Deus, todos os dias em tua presença. Pai, aqueles que entraram aqui de alguma forma desanimados ou, ó Pai querido, até mesmo sem esperança, que nesta manhã, ó Deus, eles entendam, ó Deus, que a força deles vem do Senhor, que a solução para as situações da vida deles está no Senhor. E por isso, Pai, eu rogo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria como o Senhor derramou a Paulo e Barnabé. E que nós, ó Deus, possamos todos os dias anunciar esta palavra de vida, de salvação e de esperança no Senhor. Toma as nossas vidas nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.